Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Ian. Hoje tô trazendo aqui para vocês uma resolução da quarta lista de exercício. Vou fazer o item 1, né, ou A, fazer todo o raciocínio aqui que eu uso para fazer esse exercício, certo? Então é basicamente, a partir dos espectros fornecidos, diga uma possível estrutura para a molécula desconhecida. E o mais importante, indique as informações que vocês fizeram chegar a alguma que fizeram vocês chegar a alguma conclusão, né? Então, o importante é você utilizar todas as informações disponibilizadas para você chegar na estrutura da molécula. Então, vamos lá. Esse exercício ele é tirado do livro do Maurício Constantino. Eu encaminhei para vocês. Tem disponível no site do LSO também. Então, vamos lá. Esse tipo de exercício, ele não deu a fórmula molecular, a gente não tem muita informação a respeito do composto, a não ser os espectros. Porém, a gente tem os bidimensionais, e esses espectros bidimensionais eles são muito importantes para resolver estruturas desse tipo, quando a gente não tem muita informação, né? Por isso que eu vou fazer só aqui o A com vocês. O B eu não acho que ele seria tão relevante assim. Então, beleza. Primeira parte, que eu acho muito mais importante, é o que a gente tem que fazer? Primeira parte, a gente vai ser obter a fórmula molecular do nosso composto. Por quê? Como a gente não tem essa informação, a gente precisa saber pelo menos o índice de deficiência de hidrogênio e para ter mais se tem duplas, se tem ciclos, a gente consegue tirar algumas informações, por exemplo, dos espectros, mas a fórmula molecular é de extrema importância. Quem me veio me pedir ajuda, eu já recomendei essa parte aqui do livro do professor Maurício, que é regra dos 13. Aqui eu vou dar só uma passadinha, mas essencialmente a gente consegue fazer uma relação entre número de carbonos, hidrogênios e oxigênio na molécula, certo? Essa molécula aqui, eu não vamos iniciando aqui pelo espectro de massa. O íon molecular, o íon, o íon referente ao íon molecular seria esse de 192. O 217 não é o pico mais intenso, isso aqui é só para indicar a escala do espectro. Tanto é que nem tem pico aqui, na verdade, ele está só para indicar mesmo. Então, nesse caso, se o íon molecular se a gente considerar que é estável, nesse caso aqui seria 192, certo? Então, a gente sabe que a massa molecular, ou então molecular weight, vai ser 192. Isso aqui é muito importante, certo? A regra dos 13 diz o seguinte: se a gente tem um composto, ele pode ser escrito da seguinte forma: CnHn mais R, certo? Lógico que tem o oxigênio aqui, mas vocês vão entender melhor. Então, se a gente tem, por exemplo, a fórmula molecular e a gente divide por 13, a gente chega em algo desse tipo aqui. A gente pega a fórmula molecular, divide por 13, a gente vai chegar num valor de N, que é o quociente. No resto, a gente vai chegar no valor de R. Então a gente consegue fazer uma estimativa para um hidrocarboneto, certo? Só que presta bem atenção, é um hidrocarboneto. Se a gente tivesse um oxigênio e um nitrogênio na estrutura, já não daria certo. Observando aqui o espectro de infravermelho, a gente vê algumas bandas aqui de forte intensidade, inclusive essas que podem ser referentes a carbonila. Se tem uma carbonila, significa que tem oxigênio, pelo menos um ou dois. Não parece ter álcool aqui, né? Então a gente pode assumir que tem um oxigênio. Dessa forma, é interessante a gente pode confirmar pelo aqui, ó, tem um pico um sinal em 190 ppm no carbono. Então, muito possivelmente esse composto do item A tem uma carbonila. Se tem um oxigênio, para a gente achar o número de carbonos e de hidrogênio, a gente pode subtrair 16, né? Quando a gente subtrai 16, a gente retira o oxigênio, a massa do oxigênio, e
E a gente consegue aplicar essa regra do 13 com facilidade, certo? Então a gente vem aqui, 192 menos 16, vai dar 176. Beleza. Então aqui vai ser 176. Então agora se a gente aplica aqui nessa fórmula, 176 divide por 13, vai ser 1, 13 para 17, são mais 5, não, mais 3, né? 13, 14, 15, 16, 17, não, é 4. Beleza, 4 abaixo 6, 13, 26, e aqui é 39. Então, 3, 39 aqui fica 7. Então, beleza. A gente tem o 13, tem o 7. Esse aqui seria o valor de N. E esse aqui seria o valor de R, certo? Com isso em mente, uma primeira possibilidade é a gente poderia assumir que o hidrocarboneto ele tem essa fórmula molecular aqui. Por quê? Porque N é o número de carbonos, certo? Ops. O R mais N é o número de hidrogênios. E como a gente subtraiu um oxigênio, a gente volta ele quando a gente for calcular a fórmula molecular. Essa fórmula ela faz sentido? Bom, vamos ver nos espectros. Aqui a gente já começa as análises, certo? O espectro de RMN está aqui. Eu coloquei duas expansões, que é para facilitar ver a multiplicidade desses sinais. Mas se a gente somar, a gente tem 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14 mais 6, 20. Então sim, a gente tem 20 hidrogênios. A área total do espectro é 20 hidrogênios, com base no espectro de hidrogênio. E o que é coerente com a nossa fórmula aqui. A gente colocou 20 também. Deixa eu escrever um pouquinho melhor. Beleza. Então, até o momento essa fórmula está batendo. O espectro de carbono. Importante notar aqui, ó, eu até deixei avisado. O sinal em 1,35, aqui na verdade são dois sinais, certo? Então são dois carbonos diferentes. O mesmo vale para esse em 35,25. 33,25, quer dizer. Se a gente contar todos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 12 tá ok? Pode ter 12 sinais no espectro de carbono e ter um total de 3 na fórmula? Pode. Então, essa fórmula molecular aqui, ela está coerente. Vamos supor, se a gente tem uma acetona, esse carbono aqui, ele é magneticamente equivalente a esse. Então, no espectro, a gente esperaria ter algo desse tipo aqui, ó, um pico aqui e um outro pico da metila. A gente teria apenas dois sinais, certo? Então, beleza. Até o momento, eu acho que está tudo certo. Beleza. Resumir aqui o quadro. Talvez eu tenha corrido um pouco, mas é porque senão esse vídeo acaba ficando muito longo. A fórmula molecular é C13H20O. O IDH, então, você pode calcular, vai dar 4. E lembrando que a gente calculou com base nessa regra que está descrita aqui no livro do professor Maurício. Recomendo muita leitura. Eu acho que você aprende a usar certinho, entende por que funciona essa regra. Voltando para o exercício, beleza. O que a gente pode fazer agora? O que eu costumo dizer para o pessoal que tenta resolver é retirar o mínimo possível de cada espectro e não necessariamente ficar debulhando muito um espectro, né? Então, você pode vir aqui no massas, a gente já tirou a informação do íon molecular. Beleza. No espectro de infravermelho, o que a gente pode observar aqui? Parece ter uma banda aqui depois de 3000, apesar de estar difícil de ver, né? Se a gente lembrar das aulas... Ah, não. Banda de 3000, não. A gente tem essas bandas em 2900, tem essa banda em 1660. Se você pesquisar tabelas, por exemplo, aqui, ó, eu achei uma muito bacana, posso mandar para vocês. A carbonila ela varia muito. Por exemplo, carbonila de um anidrido aparece em 1800.
carbonila de um aldeído está aqui para 1700. Vamos ver o que a gente acha nessa faixa aqui. Ó, 1680, 1660 é uma cetona conjugada. Ops. Então, tá bem coerente com a nossa estrutura aqui, 1670, né? O que pode ser? Pode ser uma amida terciária, mas a gente assumiu que não tem nitrogênio. Uma lactama, mas lactama é uma função de amido também. Amido não, amida. Então, por exemplo, com base nessa tabela aqui, a gente pode assumir que esse pico seria de uma cetona conjugada, certo? Isso já é uma informação que a gente pode anotar aqui. Opa, tá ao contrário. Vamos anotar aqui uma parte de informação que é importante. Cetona conjugada, certo? Então, eu vou ir passando aqui pelos espectros e tentando tirar algum tipo de informação com vocês. No de hidrogênio, nessa primeira expansão aqui, a gente está na região de 6 e 7 de deslocamento químico. Usando a tabela aí que você achar melhor, eu estou na do Constantino também, faixa entre 5 a 7 ppm são de carbonos alcênicos. O que são carbonos? Não, né? Hidrogênios alcênicos. Hidrogênios alcênicos são desse tipo aqui, ó, ligado a um carbono sp2, ou então ligado a uma ligação dupla, certo? Então, dá para tirar um pouquinho mais de informação se a gente pegar o J. Quando a gente tem esses valores muito grandes em cima do pico, significa que isso aqui é a escala em Hertz. Hertz é a unidade em que a constante de acoplamento é dada, né? Se a gente fazer a diferença, vamos calcular aqui. É 3578.2 menos 3561,8. 16. O mesmo vai dar, teoricamente... Bom, vamos calcular isso aqui. 2996.2 menos 2979. 6.4. Estão muito semelhantes. Eu acho que, se eu não me engano, aqui no próprio artigo, no exercício que eu disponibilizei para vocês, tem essa informação aqui, ó. J3 de ligações duplas em configuração trans variam de 10 a 19. Ou seja, 16 está dentro da faixa. A gente pode assumir, então, que na nossa molécula tem esse tipo de estrutura também. Que é uma ligação dupla em configuração trans. Certo? Isso só com base nessa parte da análise do espectro, nesses sinais. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, singleto com intensidade para 3 hidrogênios em 2. Aqui deve ser 2.3 por aí. Isso aqui é muito característico de... Aqui, ó, tem até aqui no livro. Hidrogênios alfa carbonílicos. Então, se a gente relembrar... Opa, peguei de novo errado na caneta, cara. Se a gente lembrar que a estrutura de uma carbonila normal, esses aqui são os carbonos alfa, né? A gente tem alfa, beta, gama, delta, né? Os hidrogênios alfa carbonílicos no espectro de Hermínio tem um deslocamento bem característico, entre 1.8 às vezes até 3, dependendo. Isso aqui está bem coerente. Considerando que a gente tem uma cetona no nosso espectro, provavelmente conjugada, e esse sinal aqui em 2.3 com 3 hidrogênios que não acopla com ninguém, a gente pode pensar numa coisa desse tipo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem acetona, certo? E um grupo metila. O deslocamento químico vai dar na região dos prótons alfa carbonílicos. Vai ser um singleto, porque não acopla com ninguém, ou seja, ele não tem hidrogênios vizinhos. E vai ter intensidade para 3 hidrogênios, que é o número de hidrogênios numa metila. Certo? Ó, tem um negócio parecido aqui.
um singleto com 3 hidrogênios, só que agora o deslocamento químico está um pouco mais baixo. Então provavelmente não vai ser alfa carbonílico. Não pode ser, no caso da nossa molécula, porque a gente já utilizou o hidrogênio, o oxigênio. A gente só tem um oxigênio em nossa estrutura. Até o momento, a gente tem que lembrar que tem o IDH4. Então a gente está coletando as informações individuais de cada sinal. Depois a gente vai ter que juntar tudo, respeitando a fórmula molecular e o IDH, certo? Então vamos continuar aqui. Esse sinal aqui, ó, ele é muito específico, ele é muito característico. Ele dá uma informação que depois que você compreende o que ele significa, fica bem claro como que esse sinal entrega parte da estrutura. Vamos lá. É um singleto, certo? Com intensidade para 6 hidrogênios. Um carbono, ele consegue segurar no máximo, ele consegue estar ligado a no máximo 4 hidrogênios. Lógico, a gente não está fazendo o RMN do metano. Então, a gente tem que assumir que tem carbonos magneticamente equivalentes na estrutura. Vocês lembram que a gente contou o número de sinais e deu 12? Só que na fórmula molecular a gente tem 13. A gente pode ter, por exemplo, tem essa molécula aqui, por exemplo, a dimedona. Ela tem essa estrutura. Se a gente fizesse um RMN dela, de hidrogênio, esses dois grupos de hidrogênios da metila aqui seriam equivalentes, certo? Por causa da simetria da molécula, o ambiente químico delas são iguais. Então, além do hidrogênio, no caso, ele consegue entregar o número de hidrogênios ligados. Só que o carbono não. O carbono ele vai apenas sumir com um dos sinais. Então a gente pode também assumir que na nossa estrutura tem algo do tipo assim, ó. Certo? H3C. 3HC, né? Por quê? Só esse tipo de estrutura assim para dar um singleto com intensidade para 6 hidrogênios. É bem característico. Aqui a gente vê, por exemplo, tem esse tripleto com intensidade para 2 hidrogênios, ou seja, pode ser um carbono metilênico que está vizinho de outros 2 hidrogênios, mas isso não é muito característico. Pode ser, por exemplo... Opa, abri o Word sem querer. Pode ser, por exemplo, algo... Não sei, essa parte aqui já não é tão específica, né? Mas vamos supor aqui um carbono todo ligado. Esses sinais aqui eles seriam um tripleto com intensidade para 2 hidrogênios. Ele está numa região de deslocamento químico relativamente alta para ser apenas um H alcânico. Mas ó, chega até no 2, então por enquanto a gente não consegue muita informação só comparando esse sinal aqui. Bom, aqui no espectro de carbono, a gente tem, além do carbono totalmente desacoplado, a gente tem o DEPT 135. Esses dois espectros, eles se completam. Lembrando das aulas aí, o espectro do DEPT, ele diz a respeito de um sinal. Se, por exemplo, se ele está para baixo, no DEPT, significa que ele é um carbono sp2. Oh, caramba, sp2 não. Um carbono ligado a outros 2 hidrogênios, certo? Se o sinal desaparece, ele é um carbono não hidrogenado. E se ele é um sinal ligado para cima, nossa, desculpa os termos, pessoal. Se ele é um sinal que está para cima, por exemplo, esses dois aqui, ele é um carbono ligado a um hidrogênio. Então, comparando esses dois espectros, esse sinal em 197 ele desaparece, significa que ele é um carbono não hidrogenado. Lógico, quando ele está muito alto assim, ele é de uma carbonila. Então é lógico, ele não vai ter hidrogênios ligados. Isso então faz sentido. Esses dois sinais aqui em 135, eles são não hidrogenados também. Tem mais algum aqui, ó. Um desses dois sinais no 33.25 desaparece. Então a gente tem mais um carbono não hidrogenado. Isso aqui já são algumas informações.
Então, como é que você resolve um exercício desse tipo que você tem tantas informações assim? Eu vou passar aqui para vocês a dica que eu costumo utilizar, certo? A gente pode fazer uma tabela contendo os sinais de carbono e hidrogênio, ah, que vai ajudar a gente a manter a ter noção das informações que a gente tem disponíveis, certo? Então, por exemplo, deixa eu colocar mais ou menos aqui no jeito que fica visível. Bom, em uma fileira eu tenho os sinais de carbono. O que vocês podem fazer? Vamos fazer uma numeração de todos os carbonos, certo? A gente vai pôr todos os carbonos que a gente tem disponível no espectro. Eu vou, no caso aqui, utilizar a ordem crescente de ppm. Então, o que você pode fazer? Você coloca todos os sinais do espectro de carbono. Quando eu terminar, eu volto. Bom, aqui eu coloquei todos os sinais. Além de pôr o deslocamento químico, eu acho muito bacana você colocar o número de hidrogênios. Então, por exemplo, esse sinal em 18.65, tá com o mouse aqui em cima, ele está para baixo. Se ele está para baixo e ele aparece no depth, ele só pode ser um CH2. Então eu acho que compensa colocar aqui CH2. Desse jeito a gente consegue sintetizar todas as informações em um bloco que resume o máximo possível. Voltei aqui e... Bom, vocês estão vendo que do lado de cada sinal eu coloquei se ele é um carbono CH2, um carbono C0. Em alguns casos, por exemplo, principalmente nesses dos sinais do começo, tá para cima, né? Então não dá para ter certeza se é um CH1 ou um CH3. Na maioria dos casos acaba sendo um CH3. Então depois a gente consegue tirar essa dúvida. Mas a gente garante quais são os CH2, quais são os carbonos não hidrogenados. E no caso desses aqui, pensa comigo. Você tem carbonos e hidrogênios na região alcênica. É muito difícil você ter alguma... É muito difícil não, né? Não faz sentido você ter algo desse tipo aqui. Certo? Esses sinais na região de 130 a 140, às vezes 120 até 160, são de carbonos de ligações duplas. Então eles conseguem ter no máximo 2 hidrogênios. Só que como eles têm ou 1 ou 3 hidrogênios, por causa que o depting está para cima, você assume que eles têm 1. Com exceção, lógico, dos que desaparecem. Nesse caso, eles são carbonos não hidrogenados. Por exemplo, a gente tem essas ligações, esses carbonos em 135 que são não hidrogenados, eles podem ser desse tipo aqui, ó. Certo? Tudo carbono aqui. Inclusive, isso aqui é uma das... Lógico, a gente tem que considerar todas as possibilidades, mas esse tipo de estrutura, considerando que a gente tem 2 carbonos não hidrogenados, um IDH4 nessa região, esse tipo aqui de estrutura é coerente. A gente pode juntar ele com as outras peças depois. Certo? Beleza. Terminei a lista de carbono aqui. O que a gente faz agora? Voltando aqui em tela cheia, a gente precisa correlacionar o sinal de cada hidrogênio com cada carbono. Porque, por exemplo, você vai ser sempre um sinal de hidrogênio. Um sinal de carbono, no caso. Sempre vai ter a esse carbono um hidrogênio ligado. Então, vai ter um sinal que pode correlacionar com esse carbono. Com exceção dos carbonos não hidrogenados. Certo? Caramba. Não consigo pôr menos, velho. Não consigo. Bom, tá aqui. Os carbonos não hidrogenados não vão ter um sinal que você pode correlacionar com eles. Recapitulando aqui, qual que é o intuito dessa tabela? Essa tabela, ela resume todas as informações que a gente tem. Se a gente voltar no exercício, a gente pode ver que a gente tem os espectros do tipo HMQC. Os espectros do tipo HMQC, eles correlacionam diretamente o hidrogênio
ligado ao carbono. Então, por exemplo, como é que a gente interpreta esse espectro aqui? A gente tem que traçar linhas horizontais e verticais. A gente tem que traçar essas linhas horizontais e verticais. Aqui eu fiz uma gambiarra, né? Por exemplo, se a gente juntar os dois pontos aqui, igual eu fiz nesse caso, o que a gente observa? Aqui tem um ponto, certo? No espectro. Se a gente traçar a horizontal, a gente vê que o último sinal do carbono 13 correlaciona com o último sinal do hidrogênio. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente voltar e olhar bem, no caso, esse aqui, ele seria o sinal em 142, certo? Esse aqui é o de depth. Lógico, esse sinal da carbonila, ele não vai ter hidrogênio correlacionando, até porque o carbono da carbonila não tem nenhum hidrogênio ligado nele. Então, o último sinal do hidrogênio está ligado diretamente a esse sinal do 142. Então, eu pego essa informação, o que eu faço? Agora eu vou descrever ela na tabela aqui, certo? Então, qual que é aquele lá? O sinal que está correlacionando é o 142, certo? Nele, eu venho na coluna do hidrogênio e eu descrevo o sinal que eu observei. Então, aqui a gente tem o sinal em 7.3 ppm, certo? É um dubleto e tem um J igual a 16. Pronto. Isso aqui ele descreve todas as informações do sinal do espectro de RMN. A gente tem o deslocamento químico, 7.3 aproximadamente. Na real, eu acho que é um pouquinho menos, né? Bom, 7.2. Vamos pôr. É um dubleto e com J de 16. O J às vezes nem é tão importante, mas nesse caso é bom pôr. A gente pode fazer isso para todos os sinais no espectro. A gente volta aqui, lógico, você faz com papel, com lápis, do jeito que você achar melhor aí. Você correlaciona o sinal na horizontal com o da vertical. Então, por exemplo, o penúltimo sinal de hidrogênio agora, ele correlaciona com o outro sinal do carbono depth. O depth, o segundo sinal, é esse em 131. E o 131 correlaciona com esse sinal em 6, 5.9 aqui aproximadamente. Então a gente vem aqui, onde é que eu estou? Então a gente vem e escreve 5.9, certo? É um dubleto também e tem o J de 16, basicamente. E a gente pode fazer isso para obter todas as informações precisas. Então, por exemplo, esse singleto que a gente comentou no início desse vídeo, com quem que ele correlaciona? Ó, as linhas verticais, elas ajudam bastante, horizontais e verticais, né? Então, o singleto do hidrogênio, ele está diretamente ligado a esse carbono aqui. Nesse espectro é difícil de ver. Então, a gente pode ir lá no depth e é o 26.87. Aí a gente vem aqui no 26.87 aqui e a gente descreve as informações daquele sinal. Ele está em 2.1, né? O deslocamento químico. É um singleto. Bom, só isso que a gente precisa saber, né? A gente pode pôr a área do sinal também. Eu acho que a área do sinal é muito importante também para a gente ter a correlação aqui. No caso, os sinais de baixo eles são um único hidrogênio. Então eu vou pôr H. E esse singleto que a gente acabou de correlacionar aqui é esse sinal aqui, se vocês lembram bem. Ele tem área para 3 hidrogênios. Bom, eu vou fazer isso aqui para todos e a gente consegue juntar todas as informações aqui. Bom, depois de fazer isso para todos esses sinais aqui, vendo certinho o alinhamento, compara com o espectro original para ter uma visão melhor, vai chegar em alguma coisa desse tipo aqui. Aqui você tem todas as relações. Por exemplo, a gente tem as informações se é um CH2, CH3 ou CH1 do depth, né? E aí quando a gente usa o espectro do HMQC,
a gente vê que, por exemplo, nesse sinal de 18,6 do carbono, importante deixar aqui negrito, né? A gente vê que ele correlaciona com o sinal do hidrogênio para 2 hidrogênios. Os outros sinais ajudam a tirar a nossa dúvida. Então, por exemplo, esses que a gente não sabia se eram CH3 ou CH1, como, por exemplo, ele correlaciona com um sinal de hidrogênio com 3, esse daqui ele tem que ser um CH3, porque não faz sentido, né? Se fosse um CH1, ele estaria correlacionando com o sinal de um único hidrogênio, como nesses dois casos aqui, certo? Aqui você tem carbonos que tem um hidrogênio e eles correlacionam com o sinal de hidrogênio que dá integral ou área relativa para um único hidrogênio, certo? Então, com base nisso, a gente já consegue tirar todas as nossas dúvidas. Com o caso nesse 6H, é por causa nesse caso aqui, que a gente falou um pouquinho antes, né, da equivalência magnética dos carbonos, pode acontecer isso. Bom, isso aqui tira todas as dúvidas, e nessa tabela a gente tem resumido todos os sinais, certo? Bom, agora a gente já coletou muita informação de vários espectros, a gente já usou ressonância de carbono, de hidrogênio e utilizou o HMQC na real. Então a gente pode começar a juntar as informações que a gente tem e isso aqui pode ser basicamente um gabarito. A gente tem todos os sinais e qualquer estrutura que a gente propor tem que bater com essa relação aqui, certo? Então o mais óbvio, eu acho que pelo menos mais chama atenção, se a gente lembrar bem, no começo a gente tem umas tabelas que mostram, dizem que, por exemplo, esse sinal em 1600 e pouco, né? Caramba, sumiu. Aqui, achei. Aquele em 1680 pode ser uma cetona conjugada. Faz sentido, se lembrar das aulas a gente entende o motivo por trás disso, certo? Então, a gente pode começar propondo uma estrutura da seguinte forma. Certo? Se a nossa estrutura tem isso, ela vai ter que ter esses hidrogênios alcênicos, carbonila conjugada e essa metila isolada. A gente tem essa metila isolada quando a gente olha aqui para esse sinal em 2,3 com 3 hidrogênios. Então, por exemplo, se a gente juntar aqui, ó, esse sinal aqui dessa metila, ela corresponderia a qual sinal? Seria esse 28 aqui, né? Deixa eu abaixar aqui. E fazendo essa correlação, a gente tem que ir cobrindo todos os sinais que a gente vai propondo, né? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele seria o carbono não hidrogenado, da carbonila. No caso aqui, a gente vai marcar ele como verde também. Esses dois sinais aqui, eles teriam que ser... Aqui, ó. Teriam que ser essas espécies aqui, né? Certo? Porque a gente tem os hidrogênios em configuração trans, por causa do J, e os carbonos que estão respectivamente ligados a ele. Então, com essa parte da estrutura aqui, a gente propõe alguns sinais. Como que a gente prossegue, né? A gente já usou duas insaturações, certo? O nosso IDH é 4. Se a gente já usou duas, então sobram duas insaturações. Uma insaturação é o quê? É uma ligação dupla, uma ligação π no caso, ou então um ciclo. Dito isso, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ter duas ligações π na estrutura, dois ciclos, ou uma ligação π e um ciclo restante que a gente pode usar para ir completando a molécula, né? Se a gente olhar aqui na nossa tabela, a gente só tem mais dois carbonos que fazem sentido na região dos alcênicos. Que eu quero dizer quando eu falo que faz sentido?
por exemplo, carbonos alcênicos, eles têm essa faixa específica, 110 a 115. Então, a gente não pode falar aqui na nossa estrutura tem alguma coisa desse tipo aqui ainda para a gente inserir, porque isso seria necessário mais 4 carbonos, né, com deslocamento nessa região, de 110 a 115. Só que no nosso gabarito aqui, que a gente montou, não tem. Então, a gente não pode falar que tem mais duas insaturações desse tipo aqui. Aí você pode estar pensando, tá, então eu posso ter alguma coisa desse tipo. Bom, vamos ver. Os alcenos, eles vêm de 70 a 100. Alcenos não, os alcinos. E além disso, a gente teria que procurar no IV se a gente tem esse tipo de ligação. Como o nosso deslocamento está em 135, já não dá para falar que é um alcino, certo? E depois a gente pode até ver, mas aqui pelo deslocamento e com a tabelinha já dá para ver que não é um alcino. Então, a gente não utilizando o IDH, a gente não pode falar que tem esse tipo de estrutura aqui, certo? Muito menos essa daqui. Bom, voltei aqui para simplificar a visualização, eu fiz o desenho no CanDraw, né? Então, tem a estrutura que a gente propôs e além da estrutura tem a numeração. Por exemplo, a metila seria esse carbono 3, carbono e hidrogênio 3, né? O carbono da carbonila seria esse em 12 e esses carbonos alcênicos seriam esses dois aqui, o 8 e o 11. Qual é qual, você consegue atribuir pelas formas de ressonância, né? Então você joga a carga por outro lado, você vê que o carbono 11 ele está mais desprotegido, ele é um carbocátion. Então o deslocamento químico tanto do carbono quanto do hidrogênio aumenta, né? Então beleza. Agora a gente tem, voltando na questão do IDH, considerando que a gente tem apenas esses dois aqui que são alcênicos, é interessante para a gente, faz mais sentido, assumir que é um ciclo e uma insaturação, certo? Então a gente pode ter algo desse tipo aqui. Ops, vai ser algo assim, mais ou menos, certo? Por quê? Porque se a gente olhar bem nos espectros de hidrogênio, tem bastante desses sinais que não estão muito legíveis, que são multipletos, tá vendo? Isso aqui é muito comum quando a gente tem ciclos. Por quê? Porque o ciclo você tem esse tipo, você tem aqui o CH2, né? Então, por exemplo, CH2, 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 e aí esse acopla com esse acopla com esse e forma um quinteto, certo? E aí o sinal, se o espectro ele não for muito bom, você acaba tendo dificuldade para resolver cada um. Então o ciclo ele é bem coerente com o que a gente pode assumir, certo? Então beleza, é um ciclo e uma dupla. A gente tem que de alguma forma fundir essas duas partes que a gente propôs com... A gente tem que fundir essa parte aqui com um ciclo e uma dupla. Bom, eu liguei aqui o carbono 11 com o carbono do ciclo e vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem que pôr a dupla em algum lugar. A gente ainda não sabe qual a posição dessa dupla, né? Mas vamos pôr aqui a dupla em qualquer lugar. Se a gente olhar, lógico, aqui é fácil de contar. C10, H14O. Então faltam 3 carbonos e 6 hidrogênios. Se vocês lembrarem lá do começo, a gente tem que a fórmula molecular é C13H20, né? Isso aqui que a gente tem é C10H14. Tem um outro ponto que é importante ressaltar também, que é esse tipo de estrutura aqui, certo? Se a gente junta então o ciclo com a dupla e esse grupo de metil, né? A gente fica com que fórmula molecular? C12H18O. A gente tem então que pôr ainda mais um metil na nossa estrutura em algum lugar. E eu tô pondo tudo isso no ciclo porque essa parte aqui da estrutura, posso até pintar de outra cor, a gente já sabe, já está tudo atribuído, né? Se a gente voltar no nosso gabarito, esses sinais em verde já estão atribuídos, certo?
Então no ciclo, a gente pode botar o que a gente quiser, a gente tem que ir acertando depois. A gente sabe que tem que ter um ciclo com uma dupla, muito provavelmente. Tem que ter esse grupo de metil, para que é referente aos aquele sinal com 6 hidrogênios. E para bater a fórmula molecular, se a gente põe um grupo metil em algum lugar, bateu, ó, C13H20, ó. Então agora a gente tem que ir posicionando a dupla nos lugares certinhos. Então, por exemplo, a dupla pode mudar, o grupo de metil pode estar em outro carbono, o metil restante ele pode estar em outro carbono também. Mas basicamente isso aqui tá, por enquanto está coerente. A gente tem que acertar essas outras coisas que a gente propôs com base nas informações do espectro, certo? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos analisar nossas informações aqui. Os carbonos quaternários, a gente tem o da carbonila, tem mais dois que a gente precisa propor, e tem o carbono em 36,7. 33, né? Esse carbono quaternário, ele pode ser esse daqui, né? O carbono do dimetil. Como ele está ligado no ciclo e no dimetil, ele pode ser esse carbono quaternário. A gente pode vir então e assinalar ele como carbono 6, certo? Lembrando, a gente ainda não sabe se a posição é essa, mas a gente sabe que esse carbono aqui, ele vai ser o carbono 6. Então, beleza, aqui tá mais ou menos, eu vou pôr em amarelo, certo? Esses dois, olha que interessante. A gente tem que pôr os dois carbonos da dupla, eles são quaternários. Então pensa comigo. A gente tem que pôr uma dupla no ciclo e ela tem que ser de dois carbonos quaternários. O único jeito é se o grupo metil ele tem que estar na dupla, certo? Por quê? Porque aí esse carbono ele passa a ser quaternário. E aí agora a gente tem que fazer esse carbono ser quaternário. Só que a gente não pode pôr mais um grupo metil, porque a gente já excedeu o número de carbonos, já está no C13. O único jeito de fazer isso seria se isso aqui acontecesse, o que é impossível, o carbono está fazendo 5 ligações, ou então se a gente colocasse dessa forma aqui, ó. Vê se não faz sentido isso. Aqui, os dois carbonos eles são quaternários, certo? Esse metil aqui faz com que seja quaternário e por enquanto a gente atribui a esses dois carbonos aqui um coerente com a estrutura que a gente tem. A gente pode deixar eles em verdinho aqui. Em relação à numeração desses dois carbonos aqui, sinceramente eu não sei como fazer exatamente essa atribuição de modo simples, né? Lembrando, a gente nem acabou usando tanto os outros espectros, por exemplo, o HMBC e o COSI. Então, olha que é aquilo que eu falei no começo. Se a gente pegar o mínimo ou um número médio de informações de cada espectro, a gente consegue muita coisa, certo? Por exemplo, toda essa atribuição aqui, a gente consegue analisando os espectros de GMN, carbono. Essa parte da molécula aqui é só com base na nossa tabelinha, né, e fazendo com que faz sentido. E agora a gente vai começar a explorar as informações dos espectros bidimensionais, né? Isso aqui está coerente. Toda essa estrutura aqui. O que falta para essa molécula? Não temos nenhuma informação precisa a respeito da posição do grupo metil no anel, né? Por exemplo, não tem isso daqui, tudo a gente montou com base com o que faz sentido no nosso espectro, certo? Tá coerente. Agora, a posição dessas dimetila no anel, não tem, a gente não consegue muito bem saber isso com o que a gente viu até agora. Só que, lembrando a aula do Beto, a gente já fez até alguns exercícios em sala daquele acetato, aquele éster lá,
Se vocês usarem bem o espectro bidimensional, o HMBC, ele é o acoplamento do tipo J3, J4. Então a gente, pensa comigo, a gente tem esses hidrogênios aqui, certo? Esses hidrogênios aqui, eles podem correlacionar com outros hidrogênios do anel, né? Então, por exemplo, esse daqui, essa ligação aqui, ó, ela seria um J4, tá vendo? São 4 ligações de distância. Então, se de alguma forma a gente conseguir correlacionar os hidrogênios, esse daqui, inclusive, a gente tem que pôr. Se a gente conseguir correlacionar, por exemplo, os hidrogênios da metila com hidrogênios do anel, a gente consegue saber em qual posição ele está. Então, a gente tem que fazer a numeração certinho. Por exemplo, a metila é o que tem os 6 hidrogênios ligados. Então, a metila é o 4, certo? Carbono 4 e o hidrogênio 4. Aqui. Vamos numerar ele certinho aqui. Certo? Então, eu pôr de preto. Certo. Nos espectros bidimensionais, o que a gente espera então encontrar? A gente precisa, primeiramente, numerar os outros anéis ou desconsiderar as possibilidades. Tem algumas possibilidades que a gente pode eliminar. Por exemplo, nessas duas estruturas aqui, o que elas têm em comum? Ambas possuem esse grupo CH2, um CH2 isolado. Por exemplo, aqui não tem hidrogênio, muito menos na dimetila. A mesma coisa nesses dois aqui, certo? Esse sinal ele seria, portanto, um singleto para 2 hidrogênios. No nosso espectro a gente tem esse tipo de estrutura? Vamos confirmar. Não temos. A gente tem apenas 2 hidrogênios, seriam esses sinais aqui. Certo? A gente não tem singleto para 2 hidrogênios. Fez sentido? Então essas duas estruturas aqui a gente pode eliminar com base no espectro de hidrogênio. Isso aqui já limita a nossa escolha aqui, dá uma facilitada. Bom, voltando aqui, a gente fica com essas duas possibilidades, então. Essa em que a metila está tá para cima, né, de certa forma. Ou então isso, exatamente. A gente tem essas duas possibilidades. Por um momento eu achei que elas fossem a mesma estrutura, mas não são. Se você rotacionar isso aqui, não vai chegar nessa. Se você rotacionar nessa ligação simples entre o carbono 9 e 11, você não chega na mesma estrutura. Bom, como é que a gente correlaciona? Voltando ao que a gente tinha discutido, né? Eu estava reparando aqui nas informações do espectro. A gente consegue fazer uma numeração, uma certa numeração dos carbonos. Por exemplo, isso daqui, apesar de complicado, parece bastante um quinteto, né? Um quinteto com área para 2 hidrogênios. Esse sinal, ele é o 1.5, vamos ver, 1.5 aqui, com área para 2, né? Então, esse 1.5 com área para 2, ele está ligado ao carbono 18, ao carbono 1, que é o deslocamento 18. Então, a gente pode vir aqui na nossa estrutura proposta e numerar esse daqui para ser o nosso carbono 1. Por quê? Esse hidrogênio, ele acopla com o vizinho CH2 e o vizinho CH2, e o desdobramento resultante é um quinteto, certo? Agora o tripleto, a gente tem um tripleto, né? Isso. Um tripleto com área para 2. A gente tem duas possibilidades, né?
Deixa eu já marcar aqui tudo que a gente fez. Isso aqui já está feito. Eu vou marcar tudo que a gente já atribuiu no nosso sinal. Bom, voltei aqui, eu fiz as numerações que faltavam. Se vocês olharem bem, falta apenas esses dois carbonos metilênicos, né? CH2 aqui, que são esses dois. Deixa eu pôr de vermelho. O amarelo seria o grupo 6, que a gente sabe qual carbono é, mas não sabe a posição. De resto, tá tudo proposto já, né? Tá tudo aqui. E vocês podem pausar e olhar melhor, ou então fazer aí no caderno de vocês. E olhar bem. Bom, eu estava olhando minhas anotações aqui, tem uma informação que ajuda a gente a propor qual sinal é esse aqui, né? Então vamos lá. Lá no espectro de HMBC, o HMBC ele é J2 e 3, às vezes até J4, principalmente. Deixa eu trazer para baixo essas duas linhas aqui, porque a gente vai precisar delas para fazer a atribuição. Eu não consigo. Voltando aqui no espectro de HMBC, eu tenho anotado o que eu fui fazendo. Eu fui, assim como no HMQC, que a gente foi correlacionando os hidrogênios e o carbono, eu fui anotando todos os acoplamentos. Então, por exemplo, aqui tem carbono e tem hidrogênio, né? Então eu vim aqui nesse último sinal, por exemplo. Beleza. Esse aqui, ele é o carbono 11. Eu vim e anotei. Ele acopla com esse sinal de hidrogênio. Esse sinal de hidrogênio, ele é o carbono 10, se eu não me engano. Ops, me enganei. Aqui no caso, para dar certo, a gente tem que fazer o contrário. Então a gente vê qual hidrogênio acopla com qual. Então o hidrogênio, esse daqui, ele é o... A gente pode vir aqui. Ele é o 11, certo? Então a gente vem... Então o 11, ele está acoplando com... Não, esse aqui não é o 11 não. Esse aqui, ele é o... Esse daqui, ele é o C8, C10. C10, na verdade. Tá certo, eu entendi que eu tô me enganando aqui. Essa lista, ela tá correta. Mas a lista que eu tô física aqui na minha mão, eu fiz ela desconsiderando esse sinal traiçoeiro aqui, ó. Então, por isso que ela tá me confundindo. Mas não tem segredo. A gente, com a lista certa, isso aqui não é para ser tão complicado. A gente sabe que esse sinal do hidrogênio, ele é o carbono 11, certo? E a gente está vendo um acoplamento do 11 com o 12. Então a gente pode vir aqui na nossa tabela e escrever também HMBC, né? HMBC, certo? E aí a gente vê que o 11, ele está acoplando também com o 12. A gente escreve aqui, C12. Isso faz sentido? Vamos olhar a nossa estrutura. Até que faz, ó. Ele está um J4 aqui. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, esse hidrogênio fazendo as 4 ligações. Tem 1, 2, 3, até 3, né? Então é mais possível ainda de ter esse acoplamento. E a gente pode continuar fazendo todas essas anotações. Então, por exemplo, a gente traz aqui a linha vertical para o outro sinal. E a gente vê que o C12, por exemplo, ele acopla com... No caso aqui seria o... Esse daqui seria... Voltando aqui, ele seria o C8. A gente vê que o C8 também acopla com o C12. Certo? E a gente pode fazendo isso para todas as informações que a gente quer. Como no caso essa parte da estrutura, essa parte aberta que tem acetona, já está meio que desvendada, a gente pode olhar mais para os sinais do carbono 2, por exemplo, das próprias metilas e ver com o que elas estão acoplando. Então vamos lá, o sinal 2, ele é qual
qual carbono? Ele é o carbono em 21.7, um CH3. Vamos olhar no espectro aqui. Qual que é esse? 21.7, 21.70, né? Ele é o segundo sinal. Beleza. Então a gente tem que vir aqui no nosso espectro de HMBC e trazer todos os sinais que estão acoplando com o nosso sinal 2. Tem acoplamento só com 2 aqui, como a gente pode estar vendo, né? Ué, esse aqui não está dando em nada. Esse aqui dá. Então a gente vê um acoplamento do carbono 2 com esse terceiro sinal do hidrogênio. Qual que é esse terceiro sinal do hidrogênio? Vamos voltar lá. É o sinal em 1.5. O sinal em 1.5, esse multipleto. Então a gente vê um acoplamento desse sinal com o C2, certo? Então a gente tem um acoplamento do carbono 2 com o carbono 1. Vamos olhar na nossa estrutura e ver isso. Tá, beleza. A gente consegue só propor esse acoplamento aqui. Por enquanto, nada demais. Opa, pessoal, preciso corrigir um negócio aqui. É um detalhe muito específico, acho que vocês não precisam se preocupar tanto assim por um curso de graduação, né? Mas eu me enganei. Aqui no HMBC, tem que tomar cuidado que, como ele tem um acoplamento do hidrogênio com o carbono que ele está ligado nele mesmo, ou seja, o J1, a mesma coisa que a gente vê no QC, acaba que aparece um resíduo de sinal nos espectros HMBC, como é nesse caso aqui, né? Então, por exemplo, se a gente vê bem, esse singleto aqui, ele é justamente o sinal que está batendo no carbono. Então, por exemplo, esse quarto sinal, né? É o quarto sinal, que é um singleto batendo no quarto sinal, aqui ó, 2.1, batendo nesse segundo sinal. Então aqui a gente pode ver melhor, é o segundo sinal, 21.7, que está acoplando com o quarto sinal do hidrogênio, né? Por exemplo, na tabela é justamente o que a gente vê. Esses dois sinais estão ligados. Quando é um acoplamento J1 no espectro de HMBC, ele faz isso, que é um pontinho duplo, igual a gente está vendo aqui, justamente para diferenciar, né? Então não pode confundir com nenhum tipo de informação. Esse sinal aqui ele não vale, certo? Então a gente não consegue tirar muita informação de acoplamento do carbono 2. A gente teria que procurar uma outra estratégia. O que a gente pode fazer? A gente pode ver os hidrogênios. Então, por exemplo, o hidrogênio da metila é o hidrogênio do carbono 4. Ele acoplaria com o J4 com o carbono 9, certo? Vocês conseguem visualizar aqui. H. Toda essa parte aqui, a gente esperaria um acoplamento. Não, J4 não, J3 na verdade. Enquanto que nessa segunda estrutura, esse acoplamento ele não seria observado, em teoria, né? Por exemplo, esse acoplamento aqui, qual o número de ligações que a gente esperaria? 1, 2, 3, 4. Esse seria o J4. Aqui, talvez ele seria levemente mais intenso por ser um J3. Então, a gente pode observar no espectro de HMBC. Só um adendo. Aqui eu estava falando do acoplamento do H4 com o H9, por exemplo. Isso comprovaria a nossa teoria, mas no HMQC, quer dizer, no HMBC, algumas vezes, por mais que a gente espere um acoplamento por ser do tipo J3 ou J4, às vezes ele simplesmente não aparece. Então é por isso que vocês vão ver pra frente que eu vou completamente cagar pro fato de não ter respondido a pergunta ou a proposição que eu assumi aqui. Mas é basicamente isso. Às vezes um sinal simplesmente não aparece. Mas eu chego em outra conclusão aí, mesmo não aparecendo. A gente faz o proveito das informações que aparecem pra gente. E mais uma coisa, desconsidere essa questão da intensidade, tá?
Às vezes não necessariamente só porque um sinal ele seria em teoria J3 que ele vai ser mais intenso do que um sinal J4 de um, por exemplo, de um acoplamento J4, certo? Só isso mesmo. Eu fiz aqui a numeração para facilitar na atribuição. Então, quando a gente traça a linha horizontal do carbono 4, a gente vê quais acoplamentos que acontecem. A gente vem varrendo aqui, bate nessa bolinha aqui, que é referente ao H7. Então, os hidrogênios do carbono 4 acoplam com os hidrogênios 7, certo? E a gente varre mais um pouco, a gente tem o acoplamento do 4 com ele mesmo. Isso faz sentido, mas é porque são duas metilas, né? Então, esse hidrogênio ele acopla com o hidrogênio vizinho da outra metila. Então, beleza. Se o 4 ele acopla com o 7, a única possibilidade é se esse daqui for o carbono 7, né? Isso daqui já facilita a nossa atribuição. Deixa eu numerar tudo aqui. Esse tipo de análise, ele então permitiu, assim como a gente fez em aula, atribuir os carbonos da molécula. Mas ainda não respondeu a nossa dúvida de qual estrutura está correta, né? Mas a gente pode seguir fazendo o mesmo plano. Lembrando que é muito importante entender que no HMBC, o que pode acontecer? Às vezes você pode, por exemplo, observar o acoplamento do hidrogênio 5 com o hidrogênio 2, mas quando você vai observar os acoplamentos do hidrogênio 2, você pode não observar o hidrogênio 5, certo? Esse é um exemplo. Então, não se assustem se, vamos supor, por exemplo, eu acho que eu tenho marcado aqui, aqui está marcado. Esse aqui, ele seria o hidrogênio 5, certo? A gente vem no nosso gabaritinho aqui. Gabarito que eu falo é o que a gente montou, né? Mas como a gente foi juntando as informações, a gente sabe que está certo. Esse aqui é o 1.9, é um tripleto, é o hidrogênio 5. Eu posso até marcar aqui para ajudar todo mundo a visualizar, né? H5. Vamos ver os acoplamentos que rolam com o H5. Primeiro tem esse aqui em cima, ó. O H5 ele acopla com o carbono 1. Então a gente pode anotar aqui C1. Isso faz sentido? Vamos ver na nossa estrutura. Faz, ó. O H5 é vizinho do C1. Beleza. Nos dois casos aqui, então não ajuda a nossa estrutura. Descendo mais aqui, tem esse acoplamento. Que sinal que é esse? Vamos observar. Ah, dá para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o C7. Vamos confirmar. 39. Então ele acopla com o C7. Também faz sentido. Os dois aqui estão vizinhos, né? Vamos ver se tem mais algum acoplamento que ajuda a gente. Ele acopla com... Aqui não está claro, mas ele acopla com os dois sinais. Esses dois sinais, eles são o C9 e o C10. Bom, no nosso caso, acaba não ajudando muito, né? É o J3 com C10 e o J com C9. Então, as informações que a gente tira analisando 5 não ajuda muito, porque nas duas eles estão presentes. Bom, eu encontrei um sinal aqui que ajuda a resolução desse exercício. Basicamente, tem que persistir, tem que ficar caçando vários desses sinais, mas lembrando aqui que esse 9 e 10, como eles estão muito próximos, a gente acabou fazendo a atribuição, e é isso que está aqui, né? Então, comparando essas duas estruturas, nessa daqui, o que a gente pode esperar encontrar? Na primeira, um acoplamento do H7 com o H9, certo? E um segundo acoplamento do H1 com o H10. Seria esse aqui, ó. Eu vou sublinhar. Tá aqui, ó, sublinhado. Então a gente, em cada uma dessas estruturas, teria um diferente acoplamento. Na primeira, o H7 acopla com o H9 e o H1 acopla com o H10, enquanto que na segunda, o H1 acopla com o H9, no caso o carbono 9, né, porque ele é não hidrogenado,
e o H7 acoplaria com o H10. Eu tive que ir no livro do professor, porque como essa lista de exercícios eu peguei de lá, né? E quando eu tirei a print, a qualidade ficou um pouco pior. Então, aqui no livro, ó, dá pra ver que os sinais estão um pouquinho mais resolvidos. E aí, aqui é complicado, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma lupa. Vamos ver. Eita, o que que eu fiz, velho? Eu não consigo dar zoom agora, que legal. Mas, por exemplo, vocês estão vendo que aqui o sinalzinho, esse daqui tá um pouquinho mais para baixo que o de cima. É muito minucioso, cara, mas é isso aqui. Aqui a gente tem os dois sinais, né? E aí um deles tá um pouquinho mais para baixo. Qual que tá para baixo? Seria, ou seja, qual que é o que tá para baixo, ele acopla com o. Então, traçando a linha aqui, o que está mais para cima é esse da direita, né? Quando a gente passa a linha, a gente vê que o H7 ele é esse que encontra com o sinalzinho, certo? Deixa eu dar um F11 aqui. Tá aqui, ó. O H7 ele está acoplando com o que está mais em cima, e o que está mais em cima é o H9. Enquanto que o H1, se a gente puxar a linhazinha aqui, ele acopla com esse que está um pouquinho mais embaixo, que é o H10. Então, voltando nas nossas estruturas, o H1 acopla com o H10, enquanto que o H7, que é o segundo, ele acopla com o H9. Aqui o zoom ele ficou ruim, mas a gente pode voltar e confirmar esse tipo de coisa aqui. É o que a gente já viu antes, né? Agora a qualidade ficou pior ainda, voltou. É o H1 acoplando com o H10 e o H7 acoplando com o H9. Ou seja, essa estrutura aqui é a correta, com base nos sinais que a gente observou. Essa aqui a gente pode deixar de lado, então. E aí a gente chega nessa estrutura aqui. E sim, essa é a resposta do exercício. Essa estrutura aqui ela chama beta-ionona, o nome dessa molécula. E apesar desse último sinal ele ser muito minucioso, eu não encontrei outro que poderia. Pode ser que tenha outro sinal mais simples de observar, né? Mas eu acabei. Esse daqui foi o que eu achei que deu a resposta. E aí isso daí resolve a última dúvida que a gente tinha para elucidar a molécula, né? Bom, e tá aqui, né? Sem nenhuma poluição. Essa é a estrutura da molécula que a gente propôs com base nos espectros, né? Então, espero que tenha talvez esclarecido, que talvez algumas partes tenham sido confusas, né? Enquanto eu explicava, mas qualquer dúvida deixe nos comentários que eu posso tentar ajudar aí, certo? Então é isso, muito obrigado.